Salve família, chegamos para mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Sempre agradecendo vocês que já deixaram curtir para esse vídeo chegar mais longe, para mais pessoas. É muito importante a curtida nesse vídeo e o compartilhamento. E quem puder contribuir financeiramente ou pelo Pix ou pelo plano do Apoia-se vai ajudar muito esse projeto, tá? Tá aqui na descrição do episódio. Esse vídeo partiu de uma reflexão maior do que o título diz, né? Mas é também a partir da chegada de Iñaki Williams em Gana, um jogador que nasceu fora do continente africano e que vai defender a seleção de Gana e possivelmente joga a Copa do Mundo. A gente vai trazer uma reflexão muito interessante aqui sobre jogadores africanos ou com ascendência ou descendência africana da diáspora que estão escolhendo jogar por seleções africanas ao invés de seleções europeias. A gente vai fazer um debate, um ponto de vista interessante sobre esse novo fenômeno, né? A diáspora africana tendo uma responsabilidade em relação às seleções africanas e o futebol africano como. Então coloque os fones de ouvidos e vamos nessa. Primeiramente, esse vídeo nasceu de alguns acontecimentos recentes no futebol africano. O caso Iñaki Williams, jogador do Bilbao, nascido no País Basco, mesmo que em território espanhol, que escolheu representar Gana, terra de seus familiares, apenas me alertou sobre o novo momento das seleções africanas. Jogadores da diáspora escolhendo atuar pelos países de origem familiar. E eu já digo que tratar esse tema como algo apenas futebolístico, fora da realidade social, pode limitar a nossa compreensão sobre esse fenômeno. Casos de atletas com origem africana são repletos no futebol. O caso mais simbólico talvez seja o de Zinedine Zidane, campeão do mundo pela França e filho de pais argelinos. E o caso francês aqui merece uma ressalva maior mais pra frente. O que nos interessa aqui é achar um ponto de reflexão para entender as escolhas dos atletas de origem africana que atuam na Europa e que nos últimos anos passaram a escolher as seleções do continente africano. O primeiro fator pode ser óbvio, mas não menos interessante: a ancestralidade. Quando os irmãos Iñaki Williams e Nico Williams chegaram em Gana para visitar os parentes, ali marcaram um resgate às origens. Dois atletas nascidos e criados na região basca, com uma construção da identidade basca muito forte, escolheram a cultura dos seus ascendentes, ou seja, aqueles que vieram antes. Na segunda década do século XXI, a diáspora africana, dentro e fora do esporte, tem tomado para si algumas responsabilidades mais concretas. Representar um país africano com todo o histórico do colonialismo no continente não deixa de ser político. E foi justamente a colonização que em muitos momentos pautou também o futebol africano e os próprios jogadores. Ou você nunca parou para pensar que Eusébio, o primeiro grande africano a estourar em termos estratosféricos, simplesmente não pôde escolher jogar por Moçambique justamente porque na época o país era colonizado por Portugal? Nesse século, porém, algumas coisas têm mudado. O aumento das imigrações de pessoas africanas para a Europa aumentou ainda mais, sejam por estarem em busca de melhores condições de vida ou em situação de refúgio social devido às guerras particulares dentro do continente. O certo aqui é que não se trata mais de uma opinião do tipo eu sou contra ou a favor da imigração, mas sim como uma realidade global. É só a gente ir buscar os recentes casos nas fronteiras de Melilla, território entre Espanha e Marrocos, há algumas semanas que isso fica bastante escancarado. E quando eu falo de africanos da diáspora compreenderem o seu papel, eu encaixo o exemplo de Francis Ngannou, o camaronês campeão do UFC, que se posicionou sobre o massacre que deixou mais de 30 imigrantes africanos sem vida. E quando ele fala eu poderia ter sido um deles, ele é mais um desses exemplos de filhos, mães e pais que já cruzaram as fronteiras buscando uma situação social melhor. Nem sempre por escolha, mas por necessidade mesmo. No futebol, existe um imaginário um tanto romantizado sobre como uma conquista específica, por exemplo, pode significar o momento de um país. O livro Como o Futebol Explica o Mundo, do norte-americano Franklin Foer, é um desses marcos que tentaram explicar como os fluxos migratórios e, sobretudo, a globalização poderia ajudar na integração entre pessoas de diferentes origens. A obra, nesse quesito, eu acho que até envelheceu mal. Mas é aí que voltamos à seleção francesa. Aquela mesmo de Zidane e de tantos outros franceses de origem subsaariana e árabe. A mesma seleção que em 2018 encantou o mundo com um elenco multicultural, repleto de jogadores com ascendência africana e, ao mesmo tempo, controversa. Controversa porque, até certo ponto, não representa necessariamente
a realidade francesa, mas mais uma divisão histórica social vista no país, tal como as comunidades árabes, e leia-se aqui especialmente argelinos, marroquinos e tunisianos, que estão mais presentes na França, e também os imigrantes senegaleses, da Costa do Marfim, Togo, entre outros da região subsaariana, que ainda seguem sendo vistos como não franceses. O que também é uma contradição, porque estamos falando de jogadores que nasceram e cresceram na França. É como se eu dissesse que uma pessoa que nasceu no Brasil e que tem pais vindos da África não fosse brasileira. Ora, ela nasceu, cresceu e absorveu toda a cultura brasileira desde sempre, então por que não seria brasileira também? Não faz sentido, certo? É tipo aquela frase emblemática do atacante Lukaku. Quando as coisas não estavam bem, eles me chamavam de Romelu Lukaku, o atacante belga de origem congolesa. Trazendo para o continente africano, os casos recentes de Haller na Costa do Marfim, Koulibaly em Senegal, Riyad Mahrez na Argélia, todos esses nascidos na França, e o próprio Iñaki Williams em Gana, também se tornaram possíveis por outro quesito: o projeto das federações africanas. Por mais que eu fale sobre ancestralidade, fluxos migratórios, esses atletas de ponta provavelmente não teriam aceito jogar pelas seleções africanas se não houvesse uma estratégia das entidades em procurá-los com um projeto minimamente convincente dentro da seleção. Essa é uma curva interessante no desenvolvimento do futebol africano. As entidades perceberam que, mais do que nunca, o futebol virou um aspecto de disputa geopolítica. E isso eu digo até mesmo entre as seleções africanas. Se futebol de fato pode unir as diferenças e servir como contraponto à ordem social dos países, ele também pode ser um demarcador na disputa de poder dentro do continente africano. Olhem para a última Copa Africana. Pelo menos 200 atletas que representaram suas seleções ou nasceram na África e deixaram o continente ainda muito jovem, ou simplesmente nasceram fora do continente. Senegal, por exemplo, atual campeão da Copa Africana, continha vários jogadores que nasceram na França ou aqueles nascidos em Senegal e que foram jogar no país francês depois. Essa seleção ganesa de Iñaki Williams, nascido e criado numa região separatista da Espanha, nos demonstra que a diáspora africana pode estar mais ciente sobre sua responsabilidade no desenvolvimento do continente africano, no futebol, nos esportes em geral ou em qualquer outro aspecto do cotidiano. Esse vídeo, na verdade, é apenas um ponto de uma reflexão muito maior sobre futebol e sociedade. Ele não procura aqui uma verdade absoluta. O momento das seleções africanas é, entre outras coisas, até mesmo correr atrás dos vários erros que as federações já cometeram a nível do desenvolvimento do futebol local. Mas é também a necessidade de extrair uma espécie de ouro da fonte diaspórica. E se eu pudesse fazer um pedido aqui, ele seria apenas baseado nessa seguinte frase: ouçam o que a diáspora tem a dizer, porque não tem mais volta. E se você ficou curioso para saber mais acerca desse tema, eu vou deixar alguns links na descrição sobre alguns textos que eu me apoiei também, alguns outros dados, até mesmo para comprovar tudo isso que eu disse em relação a algumas estatísticas. E se puder curtir, a gente agradece muito porque o vídeo chega mais longe e a plataforma também entende como relevante. Estamos no Apoia-se, se puder uma contribuição financeira e sobretudo o compartilhar, que é muito importante. Chega lá no canal, a gente tem vários vídeos sobre seleções, jogadores, africanos, sempre mantendo aquele padrão de qualidade que vocês merecem aqui no África Mamba, que vocês sabem que é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Até a próxima e maratonem o canal, porque é muito importante pro projeto. Tamo junto!